história entre a humanidade e os animais. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast A História entre Humanos e Animais. Meu nome é Keline Ribeiro, estudante de História da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nesse primeiro episódio, nós temos presentes Valesca Kika, Giovana Soares, Karine Barbosa e Elma Santana, todos estudantes de História da Universidade Federal do Sul da Bahia. O nosso primeiro episódio tem como título Humanos e Animais, o Início. Valesca vai começar falando um pouquinho pra gente sobre algumas curiosidades. Então, você já ouviu falar aquele velho ditado que diz que o cão é o melhor amigo do homem? Provavelmente sim, né? Mas como será que esse animal de 4 patas virou nosso melhor amigo? O que está por trás dessa relação humano-animal? Foi um processo natural? Esses e outros questionamentos que pretendemos responder, ou pelo menos tentar fazê-lo com o debate que seguirá. A mais antiga e mais básica forma de relacionamento que se desenvolveu entre o ser humano e os animais foi constituída pela necessidade da alimentação, um vínculo que se estabeleceu na relação entre caça e caçador. Uma relação onde o ser humano, que nesse momento inicial de sua história ainda primitivo e nômade, ocupava simultaneamente ambos os papéis. Os cães foram a primeira espécie a ser domesticada, mas precisamente como, quando e por quê, a gente ainda não tem uma ideia específica. Inclusive, esse tema ainda está sob debate. Mas uma coisa que já não está mais em discussão é sobre a ancestralidade do cão. Segundo Villar, que é um biólogo e geneticista, e também segundo Tsuda, né, que é um pesquisador, o cão doméstico que nós conhecemos hoje em dia, ele é o descendente de um lobo, mais especificamente, né, de um lobo cinzento. Mas isso só veio a ser possível, né, essas análises só foram possíveis a partir de 1950, porque antes disso nós não tínhamos ideia, né, de onde o cão surgiu, o cão como nós conhecemos hoje. Inclusive, esses estudos, né, só foram mais aprofundados sobre a vocalização, comportamento, a morfologia dos cães e tudo mais, só começaram a ser desenvolvidos na metade do século passado. Então, só em 1950 que nós tivemos os estudos concretos sobre como se deu a domesticação e tudo mais desses animais que nós conhecemos hoje, né? Porque antes disso eram outras hipóteses, outras ideias que eram analisadas. O que a gente tinha, né, era que a maior parte das pessoas acreditavam, no caso, eram que os descendentes dos lobos, dos cachorros, eram os chacais, que, para quem não conhece, é uma espécie, né, do gênero Canis, que tem uma aparência que lembra muito uma raposa, um lobo, é bem bonitinho. Mas, enfim, acreditava-se que os cachorros eram descendentes desses animais ou até mesmo de alguns canídeos silvestres que cruzavam com os chacais e davam espécie a um tanto de raça que nós conhecemos hoje, né? Uma curiosidade também muito legal é que a FCI, que é a Federação Cinelogística Internacional, em 2018 disse que existiam mais de 340 raças de cachorro diferentes no mundo. E tem 2 dessas raças que são brasileiríssimas, tá? Tem nomes bem engraçados, uma delas se chama Fox Paulistinha e a outra é Fila Brasileira. Mas assim, no caso, essas 2 raças, elas são oficializadas pela FCI. Mas ainda existe 6 raças brasileiras que não são oficializadas ainda, que só estão na CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia. Eita, essa palavra é difícil. A origem, inclusive, dessa palavra, que significa amor aos cães, né? E ela também é usada para retratar a ciência que estuda os cães. Mas, enfim, a questão mesmo que a gente quer passar aqui é que esses animais, né, lá pelo século XX, a ideia principal era que o cruzamento de um chacal com os canídeos silvestres dava origem aos cães domésticos que a gente conhece hoje. Mas, como eu já disse, isso só são curiosidades, né? Vamos voltar para o passado, que é o que interessa. Fala aí pra gente, Giovana, como é que tava esses povos primitivos aí? Então, né, os hominídeos, mais conhecidos como humanos primitivos, eram por muito tempo uma espécie nômade que caçavam em bandos, usando não muito mais do que aquilo que nasceram para executar.
um ser não muito diferente daqueles a quem tentavam caçar. Com o passar do tempo e da evolução da espécie humana, essa condição de semelhança se modificou um pouco, né? Com o aprimoramento do intelecto, a capacidade dos homens primitivos de entender e principalmente de manipular o mundo à sua volta. Eles se tornaram capazes de construir ferramentas, né, rudimentares, das quais auxiliavam em sua vida e na sua sobrevivência, usando tudo aquilo que tinham disponível, inclusive aquilo que poderiam extrair dos animais que caçavam. Por exemplo, a sua pele, que era usada para produzir vestimentas, para aquecê-los, né, nos períodos mais frios, seus ossos, dentes, chifres, que eram usados como material para as ferramentas de seu cotidiano, e principalmente armas, né, para auxiliar em suas futuras caçadas a outros animais. Com isso, os animais se tornaram, além de fonte de alimento, uma fonte de matéria-prima, né? Mas esse novo contexto não modificou muito a relação já estabelecida entre os animais e os humanos, né? Esse vínculo de caça e caçador. É uma história realmente muito fascinante, não é mesmo, Valesca? Com certeza. Por volta de 12 mil anos atrás, no período neolítico, alguns grupos de homens primitivos deixaram a vida nômade para trás, aprendendo a cultivar a terra e se fixando em regiões favoráveis à sua estadia, formando pequenos assentamentos. E nesse novo contexto, a relação entre a espécie humana e os animais que o cercavam tomou um novo direcionamento, do qual se distancia em muito do contexto anterior de caça e caçador. Esses humanos sedentarizados e os animais que os rodeavam começaram a se relacionar de uma forma mais profunda e mutualística do que ocorria antes, convivendo nos mesmos espaços e interagindo de formas inéditas até então. Por exemplo, ao invés de viverem continuamente saindo dos acampamentos e se arriscando atrás de animais em caçadas, os humanos resolveram trazer e manter esses animais de interesses dentro dos acampamentos. Um exemplo que Elma vai trazer é o dos gados. A geneticista portuguesa Marta Pereira Verdugo, em sua tese de doutorado, ela traz alguns fatos que tudo ocorreu através da Grande Seca, na Idade do Bronze, que foi durante 10.500 anos atrás, na região hoje localizada Turquia e Síria, e foi um cruzamento genético entre duas espécies, que foi o gado taurino e o gado zebuíno, derivado da raça dos aurochs. Essa palavra é interessante, mas o que é auroch? Aurochs eram animais enormes que já foram extintos e foram animais com grande e difícil processo de domesticação. Realmente, Elma, eles foram mantidos em cativeiro dentro dos acampamentos e sendo alimentados e protegidos de outros predadores pelos humanos, para posteriormente fornecer ou virarem alimentos para eles. Essa associação entre humanos e animais possibilitou uma coevolução entre ambas as partes, né? Os humanos tinham acesso à comida, ao recurso de origem animal, carne, ovos, lã, com mais facilidade, e quanto os animais tinham uma segurança, né, e acesso à comida com mais frequência. Outro exemplo dessa inédita relação, né, foi o uso da força animal para atender os propósitos humanos. Algumas espécies, como equinos e bovinos, exerciam o trabalho de puxar o arado nas plantações ou de servir de montaria para os humanos em suas viagens. E é uma coisa interessantíssima, né, como foi essa domesticação, essa confiança, né, Karine, entre eles? É verdade. Até porque esse acompanhamento a longo prazo não apenas promoveu uma relação muito mais próxima entre humanos e cães do que com qualquer outro animal domesticado, mas também a genética semelhante, subentendida, 360 doenças sofridas por ambos, especialmente doenças mentais, né? Aí a gente tem, por exemplo, o transtorno compulsivo canino, Alzheimer, epilepsia, enfim, que podem resultar parcialmente das mesmas pressões ambientais naturais, né, que ambos sofriam, e a exposição social semelhante. Mas o exemplo mais emblemático dessa relação foi aquele estabelecido entre o homem e os lobos.
Alguns grupos mais dóceis e melhor habituados ao convívio humano começaram a auxiliar os humanos em suas caçadas, os guiando até suas presas e os ajudando a abatê-las. E com isso recebiam parte dos frutos da caçada. Nessa relação, ambos, humanos e lobos, conseguiam se alimentar com mais frequência e constância. Além disso, alguns lobos também residiam nos acampamentos humanos, fazendo a segurança. Os frutos desse vínculo traziam muitos benefícios aos humanos e aos animais que mantinham perto de si, moldando ambas as partes, em um processo de coevolução que os aproximou, mas também que gerou consequências. Mas esse tal processo, né, Valesca, é mais evidente ao olharmos as transformações pelo qual os animais, sob o contato humano, passaram ao decorrer das eras. Humanos foram, com o passar do tempo, selecionando dentro dos grupos de animais que mantinham em cativeiro quais iriam gerar descendentes, quais não, tendo como critério de seleção aspectos que melhor atendiam aos seus interesses e gostos. E de geração em geração, esse processo de seleção artificial foi se repetindo, moldando esses animais, gerando variações, né, em relação aos seus antepassados selvagens, o início do processo de domesticação. É interessante, Giovana, a respeito dessa questão da domesticação, que esse processo de seleção dos animais que eram mais propícios à domesticação foi estudado por um autor chamado Jared Diamond e ele apresentou alguns critérios para essa seleção dos animais que seriam mais propícios. Alguns desses critérios foram animais com dietas mais flexíveis, com crescimento mais rápido, que poderiam ser procriados em cativeiro, animais pouco agressivos, como é o caso do gado, não propensos ao pânico e também, é claro, animais que fizessem parte de uma hierarquia social moldável. É muito interessante, né, Keline, essa observação que você trouxe do autor, que explica pra gente como funciona esse processo de domesticação, né? Que não é simplesmente a gente ir na selva, escolher um animal selvagem e levar para casa para criar. E vale ressaltar, né, como foi dito anteriormente, que é um processo que se estabeleceu em diferentes lugares, com diferentes espécies, pois os desafios enfrentados pela comunidade humana eram universais. O fruto desse processo podemos ver, na atualidade, animais que se diferenciam em muitos aos seus primos selvagens, em aparência, comportamento, desenvolvimento, alguns totalmente dependentes dos cuidados humanos para sobreviver e outros que se diferenciam tanto de seus ancestrais que é difícil perceber qualquer parentesco entre eles. E, novamente, voltamos ao exemplo do lobo. Ou melhor dizendo, do seu descendente, o cachorro. É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio, falando um pouquinho do início da domesticação animal. Na sexta-feira que vem, nós voltamos com o segundo episódio, trazendo um pouquinho mais das nossas curiosidades sobre o mundo animal e a relação com o ser humano.